Olá, estão a ouvir o 11º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Pedro Moraes. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com o Pedro Moraes. Olá Pedro, tudo bem? Olá Mariana, tudo bem? Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Tu és psicólogo clínico e coordenador de projeto na Associação Abraço, que tem como objetivo dar apoio a pessoas infectadas e afetadas pelo VIH-Sida e aumentar a consciencialização sobre estas condições, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. De acordo com as Nações Unidas, 38 milhões de pessoas viviam com VIH em 2019. Isto é quase o quádruplo da população portuguesa. No entanto, ainda há medo e desconhecimento sobre este vírus e o impacto que tem nas pessoas infectadas. Então eu queria começar por te perguntar o que é o VIH e a SIDA e qual é a diferença entre eles? Olha, muito boa questão, Mariana, obrigado. E sim, ele ainda tem esses números que podem ser assustadores, não é? Assim, analisando de forma muito absoluta e fria. E sim, é bom distinguir porque se calhar a certo momento podemos achar que é a mesma coisa, VIH ou SIDA. E também para ser muito prático, realmente o VIH é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. O estado SIDA é um estado, a SIDA não é a mesma coisa, a SIDA é o último estado, o estado onde não queremos que ninguém chegue, que é infectado por VIH. Ou seja, e para definir este estado, que também já ficará claro, é quando surge a chamada primeira doença oportunista, ou seja, a doença que surgiu pela presença do vírus VIH, e passamos para esse estadio SIDA. Ok. Existem muitos mitos sobre a transmissão do VIH. Afinal, como é que este vírus se transmite? Hum. Olha, ele transmite-se essencialmente de 3, 4 formas, e enumerando-as fica mais claro quantos são. Realmente a relação sexual desprotegida, e provavelmente depois poderá haver aqui dúvidas específicas, como é que é o sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, o que seja, mas numa relação sexual desprotegida existe o risco de infecção. Existe também o risco de infecção não quer dizer endovenosa, mas realmente na partilha de material cortante ou perfurante, por isso é que aqui as partilhas das seringas foram, em tempos, causadora de grande transmissão. E também a transmissão mãe-filho, chama-se a transmissão vertical, que é realmente mães que possam estar infectadas e que não tenham conhecimento do seu estado serológico, transmitem para o filho a infecção. Pegando na primeira maneira de transmissão que disseste, portanto, disseste que o VIH é transmitido pelas relações sexuais não protegidas. Portanto, aqui estamos a falar em relações heterossexuais, homossexuais, e estamos a falar aqui em práticas sexuais, seja sexo vaginal, anal, oral. Todas estas Uhum. práticas são arriscadas? Uhum. Sim, e sim, pode começando por essa premissa geral, que qualquer prática sexual desprotegida tem risco de transmissão de VIH, mas claro, elas depois variam o nível de risco entre elas. Começando na que tem menos risco é o sexo oral. Cientificamente está comprovado que na presença, por exemplo, do esperma, se uma pessoa estiver infectada, no esperma há carga vírica suficiente para poder infectar outra pessoa no sexo oral, mas realmente há muito, por exemplo, até no nosso país não temos tido casos há bastante anos que se consiga perceber ou que tenha sido exclusivamente por sexo oral desprotegido. O sexo oral desprotegido tem muita maior probabilidade para outras infecções, como sífilis, gonorreias, do que propriamente para o VIH. Não é um vírus que tenha grande risco aí, mas ele existe e é preciso passar essa informação também, apesar de ser curto. Onde há maior risco é nas práticas sexuais desprotegidas de penetração, seja vaginal ou anal. E aí sim, na comunidade tanto homossexual como heterossexual existem práticas sexuais com penetração,
se essas mesmas forem desprotegidas e o vírus estiver presente em alguma das pessoas, há aí uma grande probabilidade de transmissão. Sim. Durante algum tempo havia uma ideia errada de que o VIH e a SIDA eram exclusivos da população homossexual. Uhum, Esta não é a realidade, certo? uhum. Não, realmente ainda há essa associação, erradamente neste momento, mas com a sua lógica. Ou seja, essa associação foi feita quando o VIH apareceu, cerca, se não me engano, foi em 83 que ele foi identificado. Claro que ele já devia andar por aí, mas quando ele foi identificado e monitorizado, ou seja, começado a perceber em que pessoas é que estavam e em que práticas é que esta transmissão ocorria, começou-se a verificar que foi na comunidade homossexual homem, na comunidade gay, que havia uma grande taxa de incidência. Numa altura em que se começou a descobrir, ainda nem sabia muito bem como é que se transmitia o vírus, e depois foi-se descobrindo, e realmente esta comunidade, por características específicas que esta comunidade tem nas suas práticas e nas suas vivências, acabaram por transmitir muito a infecção nessa comunidade. Que também, como nós sabemos, e basta vermos filmes e afins, não é? É uma comunidade que uma das características que tem é ser uma comunidade muito coesa, muito ativista, que defende, que se protege mutuamente, que é isso que acho que são as características boas de uma comunidade, e que acabou, quando percebeu como é que isto se transmitia, por fazer intervenções muito ativas para reduzir esses números, e conseguiu brutalmente. Por isso foi uma doença que sim, lembro uma altura que até se chamava, eu havia capas de jornais a dizer doença gay, não é? O VIH apareceu e foi logo conotado com a doença gay. E isto até por duas questões muito básicas, Mariana, que mesmo nessa fase não era normalmente associa-se isto a um estigma de promiscuidade ou da comunidade gay ser assim muito mais libertina, ou, não é? Ou o que quer que seja. E não se trata disso, essencialmente trata-se que, pela sua prática de relação anal, na comunidade homem, da relação sexual ser anal, há mais probabilidade só por aí de haver infecção, quando é desprotegida, e há muito mais relação desprotegida pelo simples facto de não haver possibilidade de gravidez. Não é? E aqui é que está, provavelmente, um dos maiores fatores de desproteção para essa comunidade. Até pela comparação contrária. Nós fazemos, e já existem, estudos que avaliam na população heterossexual, heteronormativa, o que quiser chamar, porque é que existe a utilização de preservativo, e cerca de 80% realmente refere que utiliza o preservativo para evitar gravidez e não para evitar ISTs ou VIH. Quando este fator de proteção não existe na comunidade homossexual, claro que ficam mais vulneráveis nesse sentido. Certo, faz sentido. Então, voltando aqui um bocadinho atrás, como é que nos podemos proteger do VIH? Olha, Maria, felizmente neste momento há várias tecnologias de prevenção, chamamos de tecnologias ou estratégias de prevenção eficazes, altamente eficazes. Não é? A mais básica, que é que existe há mais tempo, é a utilização de preservativo. Pronto, essa é que existe e que continuará a existir. E depois cada uma com grau, e é bom para cada pessoa também que nos ouça ou que pense ou que possa começar a avaliar como é que eu, que tenho esta prática, que tenho este estilo de vida, tenho este tipo de perfil, como é que eu me protejo, não é? Porque é diferente, e é bom que exista esta avaliação pessoal, porque tem que ser pessoal, não é? Não há fórmulas que resultem para toda a gente, e nós queremos que as pessoas sejam livres e sintam e vivam a sua sexualidade de forma livre e prazerosa, e que dentro dela, como é óbvio, pensem em como se prevenir, não é? Por isso, neste momento existe, como eu dizia, o preservativo, temos a realização de testes rápidos que a Abraço e outras ONGs disponibilizam para o VIH, ou testes laboratoriais, como as pessoas o bem entenderem, que basicamente são eficazes para relações consideradas estáveis, ou seja, eu tenho uma parceira ou um parceiro que sei que estou a criar uma relação e que vai ser uma parceira ou parceira sexual nos próximos tempos, podemos fazer os dois o teste, se houver essa confiança. Vamos fazer o teste e, ok, estamos os dois negativos, podemos nos comprometer entre os dois a não usar preservativo na nossa relação,
sabendo que isto é uma relação de confiança e que se houver outros parceiros fora, nos protegemos. Pronto, são formas de nos podermos ir protegendo sem ser muito rígidos e tentar dizer a toda a gente apenas e só, que eu acho que também é muito limitativo. Utiliza preservativo, não é? Se assim fosse, já não havia VIH há muito tempo, porque toda a gente sabe como é que se proteger dessa forma, não é? E depois temos mais recentes, Mariana, e as que me surgem mais úteis provavelmente primeiro, saber que o tratamento para o VIH foi das maiores evoluções nesta área e que desde 2015 foi comprovado que indetetável é igual a intransmissível. Isto é um marco de viragem na área do VIH, que é, se alguém é infectado com VIH, inicia tratamento atempado, atinge naturalmente uma chamada carga vírica indetetável, mesmo em relações protegidas, essa pessoa passa a não ter carga suficiente para transmitir o vírus. Ou seja, basicamente é uma luz de esperança para o fim quase da epidemia, não é? Porque se nós conseguimos identificar toda a gente que tem, colocá-las em tratamento, essas pessoas tornarem-se indetetáveis, tornam-se intransmissíveis e matematicamente, pela primeira vez, foi possível pensarmos no fim do VIH. E também temos as profilaxias pós-exposição, que é uma medicação que eu tenho em situações desde as piores, que nós não queremos que aconteça, uma agressão sexual ou uma situação desprotegida que por algum motivo não conseguimos na altura protegermos-nos e percebemos no dia a seguir, ou quer que seja, por que motivo for, podemos nos dirigir a qualquer urgência hospitalar em Portugal e ter acesso a uma medicação que previne essa infecção, caso ela esteja em contacto com o vírus. Esta é a profilaxia pós-exposição e recentemente também começámos a ter, e na Europa toda e nos Estados Unidos e por aí fora, a pré-exposição, que é uma medicação que eu considero uma pessoa que não tem utilização, imagina, de preservativo consistente, que gosta de ter múltiplos parceiros, toma uma medicação preventiva, que me previne mesmo em contacto com o vírus, a probabilidade é quase nula de eu contrair o vírus. Essa medicação preventiva pode ser tomada por toda a gente? Está disponível nas farmácias? Como é que funciona? Olha, neste momento há diferentes caminhos feitos por diferentes países, porque também é um método de prevenção recente. E em Portugal, neste momento, ainda nós estamos a tentar caminhar para evoluir isso, ainda é exclusivamente uma consulta hospitalar. Normalmente o que as pessoas podem ouvir e pesquisar, se tiverem mais interesse, é a sigla PrEP, o que quer dizer é isto, profilaxia pré-exposição. E esta PrEP ainda é de dispensas única e exclusiva hospitalar. Por isso a pessoa tem que procurar nos hospitais que há esta consulta, solicitar essa consulta, ser avaliada e lá tem a dispensa que felizmente pelo menos já é gratuita no nosso país para quem quiser usufruir dela, mas ainda está de uso exclusivo hospitalar. O nosso trabalho tem sido trazê-lo também para a comunidade, para as ONGs, só no sentido de quebrar um bocadinho estas barreiras de acesso das pessoas a esta medicação. Claro. A nível de mães, portanto, ou grávidas com VIH, uma vez que tomem medicação, já é possível bloquear, digamos assim, a transmissão do VIH aos filhos, por exemplo? Isso, Mariana, exatamente como referiste. Felizmente no nosso país já não temos casos há bastantes anos, não sei precisar, mas já não temos casos de transmissão vertical mãe-filho há muitos anos, porque passou a ser protocolo do nosso Sistema Nacional de Saúde, todas as grávidas serem testadas pelo menos uma vez, e se não me engano acho que até duas, durante a gravidez, ao VIH. Por isso não tem havido essas surpresas. Quando existem, mas continua a haver, tal como tu disseste, grávidas se calhar descobrem já quando estão grávidas, estão infectadas, sim, como disseste bem, a medicação vai realmente quebrar esta cadeia e a probabilidade de transmitir para o filho. Sim. Como quebra a transmissão ao parceiro sexual, certo? Quando há a toma da medicação. Isso mesmo, sim. Certo. Mesmo assim, com este avanço na medicina e com estas campanhas de prevenção, ainda há muito estigma à volta do VIH e da SIDA. Porquê que tu achas que há tanto estigma?
Olha, essa é a pergunta para 1 milhão de euros. Mas posso dar algumas pistas do que é que também o meu trabalho, já há alguns anos também na Abraço, me tem permitido sentir. Eu senti uma quebra grande nesse estigma, ou seja, associo até esse estigma, claro que estigma há em todas as gerações, e, enfim, não quer dizer que ele não exista, mas sinto realmente uma mudança significativa nas gerações mais novas, isto que provavelmente das casas dos 30 para cima, dos 30 para baixo, tentando pôr assim um ponto de corte à bruta, sem ser nada preciso. Mas sinto, para dizer o quê? Que quem realmente viveu a percepção deste VIH, pessoas se calhar mais velhas que viram isto aparecer, que têm crenças sobre esta doença, que era, realmente foi assim durante anos. Mais uma vez, não são crenças fantasiadas. Quem tinha VIH era esperar era uma doença fatal, não é? Era esperar por morrer. Não havia tratamento eficaz e era uma doença que matava, ponto. Como era e foi e continua a ser transmitida sexualmente, estás a imaginar, não é? Isto vem logo as nossas partes moralistas e julgadoras, que pronto, aquilo era quase um crime e um pecado ter VIH porque se tinha feito algo de muito errado, não é? E então esta percepção do VIH ser tão perigoso ao ponto de matar qualquer pessoa que tivesse, e associado a esta visão quase julgadora de quem o tem é porque fez algo de muito errado, cria esse estigma, não é? Automaticamente cria esse estigma e assusta muito essas pessoas, e infelizmente o estigma é mau em todos os sentidos, não é? É mau até para o próprio, porque nem tem noções corretas de como se proteger, e é mau para os outros, e quando lida com alguém seropositivo, claro que vai ter uma posição bastante negativa quanto a isso. Felizmente a nova geração, como eu te dizia, tem outra percepção, às vezes até oposta, e sinceramente às vezes temos que fazer o trabalho oposto, não de induzir medo, mas de induzir alguma prevenção e alguma realidade, porque a malta que nasceu, sei lá, a partir dos 90, do que quer que seja, a percepção que tem do VIH é que realmente o tratamento evoluiu ao ponto de uma pessoa com VIH detectada atempadamente tem uma qualidade de vida exatamente igual a uma pessoa que não tenha VIH. E se calhar, lá está, crescem num mundo onde o VIH é mais uma doença crónica do que propriamente esta doença fatal que foi em tempos, não é? E que outras gerações podem trazer essas crenças mais negativistas e discriminatórias. E é assim a minha Sim. resposta mais genérica sobre o assunto. Sim, eu concordo. Eu nasci em 92, portanto sou parte dessa última geração que falaste, e concordo que às vezes até há um pouco de ok, isto não vai acontecer comigo, isto era de antes, porque agora as coisas estão muito mais evoluídas e há mais medicação, estou medicadas, então isto não vai acontecer comigo, ou se acontecer, toma-se um medicamento e está Uhum, feito. No entanto, esta ideia é um bocadinho tirar a seriedade aqui à questão, não é? Tirar a uhum, seriedade aqui ao VIH e à SIDA, que pronto, que tem tratamento uhum. felizmente, mas uma pessoa não quer ficar doente e Claro. convém proteger-nos. E eu acho que há, na minha opinião, na minha experiência, tu há pouco falavas de análises laboratoriais que podem ser feitas quando duas pessoas querem ter uma Uhum, relação de confiança, dois parceiros uhum, sexuais, etc. E eu acho que há, nesta geração, pelo menos do que eu conheço, há pouca abertura para o fazer, porque se uhum, parte do princípio que não vai acontecer, uhum. que o parceiro não tem doenças, que não vai acontecer. Sim, os nossos parceiros são sempre endeusados, não é? São os melhores do mundo e os mais. E temos sempre, né? Faz parte, se calhar, desse enamoramento, Sim, também ver o outro né? Quase como santificado, nesse sentido, não é? exato. E também já me aconteceu duas vezes ir a um médico de família e pedir um teste ao HIV, Uhum, uhum, porque me tinha sido pedido para fazer num voluntariado. uhum, E o médico de família não me passar o teste. uhum. A tua experiência, Mariana, infelizmente ainda é comum. Vai mudando aos poucos, mas ainda é comum. Sim. Sim, e eu fiquei a saber duas coisas. Fui depois ao centro de saúde da Lapa, não sei se ainda funciona assim, que tinha lá um centro Uhum, de testagem para o HIV,
E lá disseram-me duas coisas. Primeiro, que ninguém pode pedir um teste do HIV só para fazer o que quer que seja, nem a nível de organização para voluntariado, nem a nível profissional, porque é algo discriminatório. Uhum. E a segunda coisa que me disseram é que toda a gente tem o direito de ser testado quando o pede. Sim. Portanto, não há motivo para alguém ir ao médico e ser recusado ser feito o teste. Sim, sim. E infelizmente ainda acontece muito, Mariana, e sublinhar duas coisas importantes que tu disseste, que realmente nós, no nosso país, em vários países, não é só no nosso, mas estamos a falar para os portugueses maioritariamente, estamos protegidos por lei, mesmo por lei, há um artigo sobre isso, não podemos ser, ninguém pode exigir esse teste VIH, tá? Nem uma entidade laboral, é uma questão que nos fazem muito enquanto abraço, que se realmente vão ser obrigados, ou o patrão pode pedir, ou aquelas análises da saúde ocupacional e afins, podem fazer essa análise sem eles saberem. E não, é estritamente proibido, porque sabemos como é que, nos dias de hoje, sabemos perfeitamente como é que se transmite o VIH e não há nenhum perigo disso acontecer em nenhuma profissão, está bem? E a segunda é o direito à testagem, claro, no Serviço Nacional de Saúde, mas por tantas coisas que eu podia responder sobre isso, mas que provavelmente não teremos tempo, não existe essa sensibilização de um tema tão sensível como é a nossa sexualidade, provavelmente, ou outros temas, se calhar em muitos sistemas públicos, e quando é pedido há um certo desconforto, e temos muitos casos e partilhas de desconforto a vários níveis, até de situações de homofobia, situações de alguma vergonha, humilhação, porque são temas sensíveis, não é? E é facilmente, se não tivermos alguém sensível do outro lado, nos faz sentir isso, não é? Por isso temos tido também evolução nesse sentido, porque a própria DGS, e com a Abraço e outras ONGs, começou a perceber isso e começou a abrir, e nós felizmente hoje temos pelo país todo, claro, país todo, nos sítios com maior concentração populacional, centros de base comunitária de rastreio, que são totalmente gratuitos e anónimos, já para criar esta facilidade de acesso ao próprio teste para a comunidade e não ter que passar por estruturas, se calhar, mais complexas, centros de saúde, hospitais, para poder aceder a esse teste, sim. Sim, faz todo o sentido. Eu até acho, eu fico muito sensibilizada com esta causa quando estive na Zâmbia, durante 6 meses e participei em campanhas de prevenção do VIH e VIH-Sida e no sítio onde eu estava havia realmente uma percentagem muito elevada de pessoas com VIH incluindo crianças, porque lá está, naquele sítio não havia tanto acesso a medicamentos como aqui em Portugal ou como aqui na Europa. Então, e também, por outro lado, há um desconhecimento grande, pouca proteção a nível de relações sexuais, até por motivos mais religiosos e culturais. E eu fiquei muito, muito sensibilizada para isto e acho mesmo que é necessário falar sobre o VIH-Sida, seja na Zâmbia, seja em Portugal, seja onde for. E eu até acho que devia fazer parte das análises de rotina. E a segunda situação que eu te queria contar, falei há pouco que tinha duas, é que eu já pedi a análise do HIV de rotina e o médico, era o outro médico, ficou a olhar para mim como se eu fosse uma pessoa bastante estranha. Isso. E perguntou-me, então, mas afinal, que comportamentos de risco é que teves? O que é que tu achas da opção de pedirmos o teste do VIH como teste de rotina? Eu acho que eu aí não acho, é uma certeza, é um direito de cidadania do cidadão português, não é? É um direito. Esse teste está lá. Depois o que está por trás podemos estar a conjecturar, e eu não gosto de tocar teorias de conspiração, que é ok, mas quanto é que custa esse teste? Os médicos realmente têm alguma pressão para selecionar testes ou não? Enfim, não é? Há sempre esta ideia, e eu por não saber, sei que ela existe, mas por não saber mais informações sobre ela, também não quero estar só a atirar para o ar. Mas pode haver, sim, uma pressão financeira quase porque o teste do VIH acrescenta, não é? Ou
seja lá qual for, o VIH acrescenta custo a uma análise, não é? Sim. E de repente pode haver alguma gestão financeira também por trás que queira afunilar ou melhorar esta triagem de quem é que tem que fazer o teste, não é? E depois há esta situação, porque realmente eu acho que, como em tudo na vida, Mariana, o conhecimento, e falámos um bocadinho antes de iniciar a gravação, o conhecimento traz muita coisa, mas há outras tantas que não traz, não é? Sim. E uma delas é a sensibilidade a certos temas, é a humanidade, é a compreensão, e realmente, ok, temos ali uma estrutura que, não só criticando, mas também compreendendo, que está habituada a lidar, é uma estrutura familiar, com certos temas, e quando sai um bocadinho da sua zona de conforto, pode haver muito esse tipo de reações, então o que é que andas a fazer para pedir isto? E claro que eu estou a exagerar, não é? Mas É um bocado a fazer uma assim. caricatura. Mas nós sentimos-nos assim, que seja, é isso, esse olhar, mas o que é que andas a fazer? Mas porquê é que queres fazer o teste? E pronto, e realmente isso não é nada positivo, porque sabemos a vantagem de testar toda a gente e às vezes forem preciso, exatamente como tu falaste, não é? Sim. Falando aqui da Abraço, quais são os projetos que têm agora em curso? Mariana, nós temos, a Abraço já está uma jovem adulta de 27 Uhum. anos, e foi-se adaptando ao longo não é, também da realidade do VIH e da necessidade das pessoas que viviam com ele. E neste momento ela mantém alguns serviços de origem, por assim dizer, adaptados à realidade de hoje, e foi crescendo e adaptando novos projetos e novos serviços. Nós temos uma grande intervenção, que é a nossa missão principal, não é? Apoiar as pessoas infectadas e afetadas. Por isso temos em Porto, Lisboa e Funchal 3 delegações, e que tem, por grosso modo, duas grandes valências, que acaba por ser o apoio psicossocial e até o apoio domiciliário a pessoas infectadas e suas famílias. E aqui o apoio, lá está, pode variar muito e varia de necessidades, do utente para utente. E depois também nos últimos tempos começámos a ver crescer o que eu te falava há pouco, realmente estes centros de testagem, estes centros comunitários de rastreio, que felizmente neste momento já temos Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Funchal. Porque sabemos, com esta evolução também que falávamos também há pouco da medicação, que temos que testar o máximo de pessoas possíveis, e para o fazer temos que quebrar estas barreiras também que ainda agora falávamos e tornar isto o mais acessível possível às pessoas, para que realmente quem tenha sido infectado se possa tratar o mais rápido possível, melhore a sua qualidade de vida ao máximo e pare de ser uma cadeia de transmissão para outros. Sim, faz todo o sentido. E a Abraço faz um trabalho ótimo neste campo também de consciencialização do que é o VIH através do vosso, por exemplo, o vosso Instagram, que eu já tive a oportunidade de ver, com as Uhum. diversas publicações também para esclarecer a população sobre alguns tópicos em específico. Uma coisa que eu te queria perguntar, hum, é o seguinte: tu achas que a representação que existe nos filmes e nas séries de pessoas infectadas com VIH afeta a percepção que as pessoas têm de pessoas reais infectadas com VIH? Quer dizer, tu conheces aqueles filmes, agora não me vêm os nomes à cabeça, mas há com certeza filmes até mais antigos em que há o personagem que tem VIH e depois o personagem acaba por infelizmente falecer, Uhum. e esse género de mensagens. Uhum. Sim, é assim, Mariana, nós sabemos que o cinema tem que vender e o cinema para vender tem que chocar, se começarmos por aí. E para chocar realmente e trazer esse impacto, teremos que voltar àqueles tempos primórdios do VIH, onde era realmente uma doença fatal, que foi bastante chocante para muita gente, não é? E difícil. E se calhar, sim, o que nós temos hoje em dia, ou desde sempre, ainda continuamos a ter o grosso dos filmes e das séries a representar essa fase mais dramática, por assim dizer, não é? E que está longe de representar o que é o VIH hoje, não é? Felizmente começamos a ver também nem tudo é mau, longe de eu estar a dizer isso,
começamos a ver, às vezes, personagens, não tem que ser filmes diretamente relacionados. Aliás, eu, se não me engano, eu não sou muito bom em novelas, mas lembro-me de alguém partilhar e eu depois de espreitar uma novela portuguesa há pouco tempo. Teve uma personagem com VIH e foi super bem retratado o processo. Ou seja, começam-se a ver também essas mudanças, o que é bom nos filmes, nas séries, no que seja, em comunicarem para a população do que é a nova realidade do VIH. Né? Isso também é bom. Ainda bem, é um Sim. sinal positivo. Última pergunta aqui: como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a Abraço, os testes e as restantes iniciativas da Associação Abraço? Olha, neste momento, se calhar a via mais direta, e porque está toda a gente refém do Instagram, não é? Estamos todos. Uhum. Temos um Instagram que me disseste que temos apostado muito e valorizado e percebido esse retorno, por isso está lá muita informação já por si só. Se procurarem por Abraço encontram facilmente, não é preciso grande pesquisa. E também o nosso site, www.abraco.pt, também tem lá uma boa caracterização do que é Abraço, em contexto até histórico, se alguém tiver mais curiosidade, em contexto de que projetos é que estão a funcionar, serviços, centros de rastreio, os contactos dos mesmos, formas de também se voluntariar ou ajudar a Abraço de outra forma. Sim, o nosso site e Instagram estão bastante atualizados e com a informação que as pessoas provavelmente precisarão, se tiverem assim, essa curiosidade. Ótimo, sigam aqui a Associação Abraço e vejam o site para consultar mais informações sobre o VIH-Sida e também para quebrar estes estigmas que há pouco falamos. Olha, Pedro, muito obrigada pelo teu tempo, foi uma conversa muito boa, gostei muito de falar contigo e desejo as melhores felicidades para ti e para a Associação Abraço. Obrigado, Mariana, e em nome da Abraço agradecer, como é óbvio, o teu convite e dar-te os parabéns pelo teu podcast, que tem trazido tantas coisas de boa e vai continuar a trazer, de certeza. Por isso, também parabéns para ti. Obrigada, Pedro, e obrigada a todos que estão desse lado e até ao próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast Sem Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!